Olá você, começamos mais um Que Conta é Essa, que é o canal que discute aqui no YouTube como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje estamos de novo com um convidado muito especial, que já vou apresentar, mas comigo aqui nessa bancada estão Aurélio Grangeiro, diretor aqui do Sinafresp. Boa noite, Aurélio, tudo bem? Você tá bem, Vitinho, Tatsu, professor Francisco. É uma honra, um prazer estar participando de mais um Que Conta aí. Vamos pra cima. Falei boa noite para você, vou falar bom dia, Tatsu, que é o nosso outro diretor do Sinafresp, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Obrigado. Boa noite. É uma satisfação estar aqui novamente com o professor Francisco. Uma ótima oportunidade. E o nosso professor Francisco já esteve aqui com a gente quando a reforma tributária era só uma PEC. Agora, hoje, uma realidade. Francisco Mata Machado Tavares, o Frank, é bacharel em Direito, doutor em Ciência Política e professor associado da Faculdade de Direito da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Dedica-se às atividades de extensão, clínica jurídica, teorização e pesquisa empírica em temas como Pax Morale, tributação global, política fiscal, direito tributário, tributos na interface entre gênero, raça e classe e também relações entre justiça fiscal e justiça climática. Introduziu o campo da sociologia fiscal no Brasil. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais da UFG e coordenador do recentemente estreado Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Boa tarde, professor Francisco. Olá, Vitor, Aurélio, Tatsu. É uma imensa alegria estar de volta aqui, parabenizando mais uma vez o Sinafresp por essa iniciativa do Que Conta. Eu que sou um ouvinte assíduo, fico muito honrado em poder estar aqui para trazer algumas ideias e conversar com vocês nessa sessão de hoje. O homem é brabo. Um monstro, né? Um monstro sagrado. Para responder o que é a sociologia fiscal e qual que é o seu papel na sociedade, vou fazer a seguinte provocação. O brasileiro sente que paga muito imposto e tem pouco retorno. Que conta é essa? Pois é, essa é uma das questões fundamentais desse campo interdisciplinar do conhecimento chamado sociologia fiscal. As pessoas que nos escutam devem perceber que o chamado campo tributário no Brasil, historicamente, se estruturou a partir de 3 áreas do conhecimento quando era o caso de entender o nosso sistema fiscal. Primeiramente, o mundo jurídico. E o mundo jurídico faz a seguinte pergunta: determinado tributo pode ser cobrado de acordo com o que prescreve o ordenamento jurídico? Em última análise, toda a questão sobre federalismo, sobre isonomia, sobre capacidade contributiva, sobre a técnica de apuração de determinados tributos, ela responde à pergunta sobre a validade normativa de uma determinada cobrança. Então, o método é a hermenêutica jurídica, o objeto é o direito posto. De outro lado, há a ciência da contabilidade, que também se interessa significativamente por tributos em 2 searas. Por um lado, no âmbito empresarial, e quer discutir as melhores formas de compliance, portanto, de pagamento de tributos, de conformidade, que sejam lícitas, que sejam éticas, mas que também sejam econômicas e tecnicamente operacionalizáveis. De outro lado, a própria técnica da administração fazendária, do fisco. E, finalmente, a gente tem a ciência econômica, que tem um consenso desde ortodoxos até heterodoxos nos seus estudos sobre tributos e que quer entender a sua relação com indicadores como o PIB, como dívida pública, como a rigidez das contas públicas. A sociologia fiscal parte dessas 3 disciplinas, mas procura conjugá-las e associar as suas perguntas e métodos umas às outras para dar um passo a mais e mobilizando elementos teóricos, elementos metodológicos, conceitos também da ciência política e da sociologia. A gente quer saber de que maneira os tributos influenciam sobre comportamento, cultura, democracia, a forma como uma sociedade se estrutura. Esse é um insight que vem de um autor chamado Joseph Schumpeter, lá na virada do século XIX para o século XX, e que continua ao longo de muitos anos, e que entende que é possível explicar uma sociedade, seus valores, se ela é mais ou menos participativa do ponto de vista democrático, a partir das suas relações fiscais. E olhando para isso, a primeira pergunta que a gente faz é justamente qual é a atitude, qual é a opinião, qual é a maneira como a população percebe o seu sistema tributário. No caso brasileiro, as nossas pesquisas indicam que, em primeiro lugar, a população se ressente do fato de compreender muito pouco o nosso sistema fiscal.
Primeiro, porque ele é objetivamente complexo. Segundo, porque ainda não há uma política pública, ainda não há um entendimento ancorado em 2 elementos que permitem à sociedade conhecer melhor o seu sistema tributário. O primeiro, educação fiscal. Assim como as bases nacionais curriculares comuns prevêem a educação financeira lá no ensino básico, é fundamental que um menino de 16 anos de idade, de 15 anos ali no ensino médio, saiba, por exemplo, a diferença entre uma contribuição social, cujo recurso vai para a seguridade, assistência, previdência, saúde, e um imposto. É importante que ele saiba o que é que desafia a cobrança de uma taxa. E nós sabemos isso está muito longe da nossa realidade. A nossa população não conhece e gostaria de conhecer o sistema tributário. O segundo elemento é aquilo que eu venho chamando desde 2008 de tributação participativa. As pessoas compreendem e se interessam mais por processos dos quais elas tomam parte. Quando você fala assim, o que aconteceu naquele jogo de futebol 20 anos atrás? Alguém diz, não me lembra, o outro fala, eu joguei aquela partida. Ele lembra quem fez gol, lembra quem foi o melhor jogador e tudo mais. Lembra aquela vez quando nós estávamos na graduação e criamos não sei o que na comissão de formatura? Aí a pessoa diz, eu não me lembro. Eu me lembro, eu era o diretor da comissão de formatura e eu tive que fazer isso, contratar não sei quem. Quando a gente toma parte das coisas, nós as compreendemos e as legitimamos mais. Portanto, mais participação social nas decisões tributárias e mais educação fiscal poderiam permitir que a sociedade compreendesse melhor esse sistema. Mas ainda assim, diferentemente do que pensa o senso comum, a população brasileira, 67% da população adulta brasileira, por exemplo, entende que a fiscalização de tributos deveria ser fortalecida e que é importante pagar impostos. Mesmo não conhecendo bem o sistema, a população o legitima e sabe da sua relevância sociopolítico, jurídico e econômica. Muito bom. E o número, inclusive, de 67% Assusta. é um número que, na verdade, chama bastante atenção, né? Professor, e, obviamente, conversando com o senhor aqui, a gente vai falar muito sobre reforma tributária, não sobre os aspectos práticos ali, mas sobre os aspectos filosóficos, sociológicos da reforma tributária. E aí, nesse sentido, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, e o professor tinha falado que a última vez que ele veio aqui, a emenda constitucional 132 de 2023 ainda não era a emenda constitucional, mas sim uma PEC. E ela está posta, está aprovada, inclusive regulamentada com a Lei Complementar 214, e ela trouxe pilares, e, sobretudo, pilares de simplificação e neutralidade. Há quem diga, professor, que a neutralidade, em imposto, ela não existe. Diz que a neutralidade em imposto é apenas para lastrear alguns privilégios. Tanto é que a reforma tributária ela foi aprovada com lobby de vários setores no Congresso Nacional. Muita gente conversando, nós temos diversos regimes especiais, muita gente com alíquota diferenciada. E aí eu pergunto para o senhor, quem ganhou e quem perdeu com a reforma tributária? Essa é uma pergunta maravilhosa, Aurélio. Eu acho que nas nossas pesquisas lá no Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, a gente tem começado a tentar responder essa questão, digamos, passo a passo, primeiro tentando entender, esse foi o nosso primeiro estudo no Observatório, quem foi quem na reforma tributária, quem influenciou, quem jogou peso nos processos legislativos, quem teve as suas demandas atendidas. Por quê? A nossa aposta do ponto de vista científico-metodológico é a seguinte: é muito mais venturoso para entender quem ganha e quem perde na reforma tributária nós não olharmos apenas para o texto de lei, por exemplo, agora a Lei Complementar 214, aprovada, e tentar fazer modelo econométrico para perceber quem ganha na ponta do lápis e quem não ganha. E é mais interessante, portanto, em vez de fazer a análise ex ante, em perspectiva para o futuro, a partir da legislação dada, e calcular matematicamente quem ganhou e quem perdeu, é mais interessante a gente olhar para trás e pensar qualitativamente sobre quem influenciou e quem foi influenciado. Porque quem exerce influência sobre o processo legislativo sempre ganha. E aí o que a gente identificou lá no quem foi quem na reforma tributária? A cena tributarista brasileira se ampliou.
Temas como raça, temas como gênero, a pauta ambiental, a ideia de justiça social e de igualdade. Olha que interessante, era uma reforma tributária, como todos nós sabemos, preponderantemente sobre o consumo. Esse era o texto da PEC 45/2019, estas eram as construções intelectuais do think tank CECIF, que tanto influenciou a aprovação legislativa. Só que uma das palavras que na nossa análise qualitativa do projeto Quem Foi Quem na reforma tributária, nós conseguimos apurar ali nas mais de 50 audiências públicas no Parlamento Brasileiro sobre a emenda 132 é renda e redistribuição. A sociedade brasileira está tão sedenta por discutir formas tributárias de combate às desigualdades e entende tão claramente que o imposto de renda é um instrumento por excelência para fazê-lo, que esse debate veio parar na tramitação legislativa da reforma tributária. Então há, indubitavelmente, uma ampliação do campo tributário brasileiro. Para sermos muito honestos, até recentemente, quem discutia direito tributário no país? O fisco, por um lado, e por outro, na imprensa, nas universidades, nos livros, era a advocacia das grandes empresas privadas que se colocava como a docência do direito tributário, era tudo uma coisa só, representando seus interesses na forma de construções intelectuais. Isso mudou, mas não mudou suficientemente. Então a gente detecta ainda muito claramente um poder desmedido dos lobbies, um poder desmedido da advocacia privada dos grandes contribuintes e a ideia de que justiça tributária é igual a, em qualquer caso, pagar menos tributos. É evidente que a reforma tributária tem conquistas formidáveis. A gente tinha um país que cobrava, ou que cobra ainda hoje, ICMS por dentro. A gente tinha um país com todas as distorções da substituição tributária. A gente tinha um país em que a cobrança do tributo sobre consumo, que era de entes da federação, se dava na origem, criando todo tipo de distorção alocativa movida por guerras fiscais. Então é evidente que a reforma é um formidável avanço. A pergunta que se deve colocar é, apesar de formidável, é suficiente? Apesar de formidável, tem algum impacto no maior problema da sociedade brasileira, reconhecidamente por sociólogos, por ativistas, por parlamentares, que é a questão das nossas desigualdades? E aí, nesse campo, as coisas talvez não sejam assim. E me permita dizer, Aurélio, essa história de que tributo é neutro é uma impossibilidade socioeconômica. Vamos pensar comigo. O direito de propriedade, o livre mercado que se estrutura a partir do direito de propriedade, nada mais é do que um reconhecimento estatal. A diferença entre o seu telefone celular ser seu ou meu, e eu não posso tomá-lo de você, é o reconhecimento pela ordem burocrática do Estado. Quem fez graduação em Direito, a gente lê lá no primeiro período um autor austríaco que chama Hans Kelsen. E o Hans Kelsen diz o seguinte, a diferença entre o direito e um bando de salteadores te assaltando na estrada é o Estado. A questão é que o Estado surge e se organiza a partir dos tributos. Histórica, lógica e cronologicamente, primeiro vêm os tributos, as Chambres des Aides, por exemplo, no fim do feudalismo francês, depois vem a propriedade. Portanto, não existe um mercado neutro sobre o qual o Estado incide para arrecadar tributos. Não existe um mercado líquido de tributos. Ah não, no livre mercado, sem a influência dos tributos. Ora, o livre mercado começa, por exemplo, com o mercantilismo francês. É o ministro Colbert com pesados incentivos fiscais à indústria do luxo. Não, mas o livre mercado começa na Inglaterra vitoriana. É o aparato do Império Britânico, da coroa britânica, com muitos tributos, garantindo que aquele mercado funcione. Quando menos, porque tem uma moeda única. E essa moeda única pressupõe um aparato tributário para garanti-la e depois, portanto, surge o livre mercado. A ideia, então, de que existem tributos neutros e que operam sobre um mercado que lhes precede é simplesmente uma construção ideológica que não encontra respaldo, seja na historiografia, seja na própria lógica do funcionamento das economias capitalistas. A mão invisível do mercado, nesse caso, então, é uma mão visível, enterrada, atolada. E cheia de dedo. E cheia de dedos. Antes de passar pro Tatsu, eu só quero ser mais cirúrgico aqui, assistindo o que a Aurélio perguntou. E quem que impactou mais na reforma tributária? Quem conseguiu fazer valer o que queria? Olha, a gente teria que pensar ponto por ponto, é verdade, né? A reforma tem, do ponto de vista principiológico, avanços historicamente muito significativos. Então vamos pensar, por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição. Agora,
a preservação do meio ambiente, a justiça tributária, são princípios que conformam a validade da norma jurídica de direito tributário. Aquele direito tributário que assumia uma concepção austríaca, hayekiana, libertária de propriedade e que dizia que tributo é restrição de direito e que a norma tributária tem que se estruturar a partir das limitações constitucionais ao poder de tributar, se já não existia, hoje a Constituição é expressa nesse sentido. Ela diz: tributo é garantia constitucional em favor do conteúdo jurídico do direito à igualdade, em favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está lá no artigo 225 da Constituição, em favor do direito à saúde, que também está prescrito constitucionalmente. Portanto, o tributo não é uma restrição de direito para custear a burocracia pública, como muitos entendiam, e achavam que a norma tributária era igual a penal. Na dúvida, não tribute, a propriedade é sagrada. Não, o que a Constituição está dizendo é: o tributo é garantia para os direitos fundamentais. Isso vem com muita clareza no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, por força da emenda constitucional 132. Há também avanços em alguns tributos, como, por exemplo, sobre a propriedade, o caso do ITCMD, que merecem ser saudados. O ITCMD, como nós sabemos, nessa doutrina tradicional do direito tributário, eles diziam que era um imposto real. Eu nunca vi muito sentido normativo nessa classificação. Só a tecla SAP aqui, né? O tributo sobre as heranças e as doações. Então a doutrina dizia: ele é um imposto real, e porque ele é um imposto real, não pode ter alíquota diferenciada. Herança grandona, alíquota alta; herança menor, alíquota baixa. Isso foi pro Supremo. E o Supremo, um belo dia, disse: não, pode ter alíquota progressiva. O que o Constituinte Derivado, o Poder Legislativo Brasileiro, fez agora na emenda 132? Disse: deve ter alíquotas progressivas. Agora entregou a competência para a tributação, por exemplo, de embarcações e aeronaves. É algo pontual, não tem impacto orçamentário, mas simbolicamente é muito interessante. Muito forte. Encomendou uma reforma do imposto de renda. Deu um prazo para o governo, para o Poder Executivo da União, enviar para o Parlamento uma reforma do imposto de renda que, inclusive, se gerar um excesso de arrecadação, pode ser calibrada com o tributo sobre o consumo, que a gente sabe é estruturalmente regressivo, ou seja, promotor de desigualdades. Então tem importantes avanços nessa reforma tributária. Simplifica o sistema, coíbe guerras fiscais, torna os custos de conformidade para quem vai pagar IBS e CBS muito menores. Cria lá no artigo 153.8 da Constituição o chamado imposto seletivo. E o imposto seletivo é muito interessante. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Não é do pecado. Daqui a pouco a gente pode conversar. Eu acabei de lançar um estudo sobre isso, que é uma figura muito interessante que não existia no nosso ordenamento jurídico. Então, tem aspectos formidáveis na reforma tributária, mas tem problemas, e problemas sérios. Rodar aqui para o Tatsuki. Não, na verdade é só comentar nessa discussão entre a relação Estado e tributo, né? Como é que seria a velha surrada, o dia livre de imposto, né? A velha o quê? Ah, tá. Como é que seria esse problema? Nessa contestação da tributação, alguns, né, segmentos da sociedade fazem aquela campanha do dia livre sem imposto. E como é que seria um dia desses, né, professor? Um dia sem Estado. Eu sei como é o dia livre de impostos. É aquele dia em maio, né, em que os liberais libertários dizem: o povo brasileiro trabalhou até maio só para pagar tributos, e aí o posto de gasolina oferece a gasolina por um valor que seria sem tributos e tudo mais. Você sabe que quando eu tinha 27 anos de idade, estava terminando meu mestrado, que era sobre tributação participativa, o primeiro parágrafo da minha dissertação de mestrado, tá lá no site do nosso grupo de estudos, www.sociologiafiscal.com, quem quiser baixar tá por lá. O primeiro parágrafo narra o dia da liberdade de impostos. Eu comento, né, que é um dia que não tem tributo e que tudo mais e papapá. Eu vou dizendo: bom, se não tem tributo, então nesse dia não tem educação pública. Então as pessoas não vão ter com quem deixar as crianças se não puderem pagar. Não tem polícia. Então quando você for pro posto de gasolina e aquilo causa engarrafamentos, né, porque tá mais barato, não vai ter nenhum operador de trânsito para organizar aquilo. Se alguém roubar seu celular, você vai lamentar, a menos que você crie uma milícia para se defender. Se essa milícia resolver te matar, você não vai poder fazer nada. E fui mostrando que não tem pavimentação urbana, não tem regra, não tem lei, ninguém sabe o que é de quem, porque não tem mais Estado. E aí eu achei essa descrição do Dia da Liberdade de Impostos numa obra do século XVII, escrita por um filósofo e matemático chamado Thomas Hobbes, que descreve esse Dia da Liberdade dos Impostos em 2 livros, na verdade. Um chama De Cive e o outro chama Leviatã. Ele dá um nome para isso, chama Estado de Natureza em que todos lutam contra todos e paira um estado de segurança porque ninguém conhece qual é o direito. É um verdadeiro inferno. É a lei do mais forte, né? Exato.
Então já não posso contar muito com isso, né, monstro? Não. Começar a tomar minhas creatinas aqui. Tem que tomar mais creatina, então. Mas o Hobbes é interessante, né? O estado de natureza, Ele fala ele é que tal que o o mais homem forte... é o lobo do homem. O mais forte em algum Homo momento... homini lupus. Em algum momento ele vai dormir. Então ninguém é o mais forte. E por que o Hobbes está descrevendo esse quadro? Porque ele fala isso, né? Não é um quadro abstrato. Ele escreve na Guerra Civil Inglesa. E a Guerra Civil Inglesa é um momento em que você não sabe o que é o poder, você não sabe o que é o Estado, você não sabe o que estabiliza aquela sociedade politicamente, é o caos. A gente pensa que ele está figurando, não, ele está contando um quadro que realmente acontece. E aí a gente mediu isso no Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. E encontramos estatisticamente uma correlação, fizemos testes de Spearman, né, de estatística e tudo mais. O quão menor é a carga ou a relação tributos-PIB de um país, mais instável é a sua democracia. Se você acha que imposto é roubo, acha que tem que acabar com todo tipo de tributação, não tem um pessoal que o povo fala vai para Cuba e tudo mais? Vai para a África subsaariana. A média da carga tributária nos países em guerra civil, Sudão do Sul, por exemplo, na África subsaariana, é 13%, 14%. Lá é o paraíso dos libertários que acham que imposto é roubo. Agora, se você acha que tributação é uma coisa boa e quer lugares, por exemplo, com média de tributo de 37%, 38% ou mais do que isso por cento, vai para a Noruega e para a Finlândia. Claro que eu estou dando exemplos anedóticos aqui, mas a gente mediu isso. Entrem lá no nosso painel, ele é interativo em Power BI e tudo mais, vocês podem colocar o gráfico para interagir com vocês. E a gente mediu isso, controlou estatisticamente o quão mais alta é a relação tributos-PIB, em especial sobre a renda e não sobre o consumo, mais estável é a democracia, segundo o mais confiável dos índices de medição de democracia, que é o VDEM, um índice feito por várias universidades pelo mundo afora. Mais esse país se desenvolve, mais o PIB cresce, melhor é o seu comportamento no índice de Gini, que é o das desigualdades. Aí é claro que em ciência a gente tem que perguntar para onde a seta aponta. É o tributo que estabiliza a democracia ou é o país democrático que cobra mais tributos? Embora exista uma lógica de mútua determinação, a teoria política é bastante consensual no sentido de que primeiro vem o tributo, aí o cidadão não quer pagar. O cidadão não quer pagar, o Estado reprime. Aí o custo de repressão começa a ficar alto. Aí o que o Estado tem que fazer? Sentar para negociar com esse cidadão e fazer uma barganha. Sabe como é que se chama o resultado dessa barganha na modernidade? Democracia e constitucionalismo. O Estado fala, tudo bem, eu te dou direitos e eu deixo você participar, mas aí você me banca? Banco. Então veja, o tributo é o motor da democratização. Isso está bem documentado na história, ninguém tem dúvida quanto a isso na história do Estado democrático, capitalista, liberal, mas a gente conseguiu encontrar essa correlação positiva na atualidade. Essa foi uma das contribuições de uma pesquisa recente, lançada agora em maio pelo Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Se me permite, professor, eu acho que assim, queria conversar um pouco, se me permite, falar um pouco mais sobre o motor da democracia, né? Em que aspectos, acho que aproveitando o gancho da reforma, né? Onde que esse motor está engasgando no Brasil, né? Mas antes, acho que seria legal falar um pouco do observatório, né, professor, do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, né? Acho que fale mais um pouco desse instituto, né? O que ele é. Pois é, a gente criou o observatório no começo de 2024, é uma parceria da Federal de Goiás com o Sindifisco Nacional, sindicato colega de vocês lá da Receita Federal. E qual que é o nosso objetivo, né? Vejam que o nome dele não é Observatório do Sistema Tributário Brasileiro. Não é isso que a gente se propõe a fazer. É o Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Professor, só qual que é o formato jurídico dessa PJ? Ela é uma ONG? Não, ele é um projeto de pesquisa mantido por um acordo de parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o Sindifisco Nacional. A universidade, claro, ela faz uma série de parcerias com entes da sociedade civil, com órgãos públicos para produzir pesquisas específicas. Então a natureza dele é de um projeto de pesquisa, que fica lá registrado na UFG, objetivo, calendário e por aí vai. E aí qual que é o nosso grande objetivo? Entender relações fiscais, não apenas no Brasil, mas em escala global. A nossa última pesquisa, aliás, nem fala do Brasil, ela cuida de outros países do mundo, mas a partir do olhar, a partir das peculiaridades brasileiras. A gente sabe que a produção científica sobre tributação no mundo ainda é preponderantemente referenciada no pensamento dos países ricos. Quem que é a grande autoridade em tributação para formular políticas públicas em tudo quanto é país do globo? É a OCDE.
Tem um livro de um economista muito interessante chamado Martin Hirson, o título é Imposing Standards, Impondo Padrões, em que ele detalha o que é esse governo da OCDE sobre o mundo. Eu sou um defensor da reforma tributária, da emenda 132. Eu acho que as audiências públicas, a pressão da sociedade civil na sua tramitação legislativa foram muito salutares. Se eu fosse deputado, eu teria votado a favor da reforma tributária. Mas eu não sou deputado, eu sou cientista. Eu tenho que lembrar a todas e todos que quando o relatório da reforma tributária estava pronto no parlamento, concluídas as audiências públicas, os parlamentares pegaram aquele texto, entraram num avião, cruzaram o Atlântico, desceram em Paris, entregaram lá na OCDE. Sabe aquele menino que termina para casa e pergunta para a professora se tá bom? E disseram aqui, essa é a nossa reforma tributária, tá tudo bem, OCDE? Voltaram para o Brasil e colocaram para votar. Isso é sintomático do modo como existe aquilo que a gente chama de colonialismo fiscal no mundo. Então, o Observatório Brasileiro do Sistema Tributário quer uma metodologia, um olhar teórico, um cruzamento entre diferentes disciplinas que olhe para o sistema tributário global, mas sabendo que estamos em um país muito específico que é o Brasil. E é isso que, em parceria, portanto, entre a UFG e o Cientifisco, a gente tem feito desde o começo de 2024, com vários estudos. A ideia é sempre publicar 2 grandes estudos por ano e mais umas 4 ou 5 pequenas notas técnicas, né? Assim, esse é o nosso ritmo de trabalho, é o que está proposto, aliás, no nosso acordo de parceria. Quando batente, dobra. Exato. Mas na opinião do senhor, quem influenciou mais? Os grandes grupos econômicos do Brasil ou de fora ou a própria OCDE? Eu acho que, na verdade, a OCDE... Ou foi só um carimbo? A OCDE é um aparato prateleiro, né? burocrático transnacional que, na verdade, serve como caixa de ressonância de 2 grandes players globais. Quais sejam? Os estados nacionais centrais, Europa, Estados Unidos, em grande medida, e o grande poder econômico global. O Martin Hirson conta isso, né? O que é uma reunião da OCDE lá em Paris? As pessoas chegam, a reunião vai ser na segunda, as representações dos países do norte chegam na sexta-feira. E são pessoas que trabalharam naquelas 4 auditorias que a gente sabe quais são, quando eram jovens, e que estudaram na graduação, foram colegas, frequentaram as mesmas fraternidades, foram para as mesmas festas na LSE, em Cambridge, na Sorbonne, em Harvard e tudo mais. Se conhecem desse circuito. Então chegam na sexta-feira, vão para jogar golfe na casa de um deles que mora em Paris e ficam até domingo. E ali conversando as decisões são tomadas. Quando chega segunda-feira, aparece a nossa delegação brasileira, argentina, chilena, achando que está indo lá para decidir, né? Nós somos coadjuvantes nesse processo. Então, eu acho que a OCDE, com toda a qualidade técnica do que faz, com toda a expertise dos seus agentes, mas é uma caixa de ressonância do norte global, que, portanto, tem países que nos colonizaram e vem exercendo o colonialismo há mais de 500 anos em favor do seu empresariado, né? Países, diz a teoria realista das relações internacionais, têm interesses e não valores. Deixa eu perguntar aqui para você, ó. Quero retomar umas 2 falas suas antes. Você estava dizendo a relação entre democracia e negociação tributária com o povo, carga tributária com o povo. Então, assim, a historinha é essa, né? Por exemplo, as pessoas tem um governo e ele cobra impostos do povo. Por acaso precisa de uma guerra ou deu uma crise, qualquer coisa, e eu vou pedindo mais dinheiro. Aí daqui a pouco o pessoal fala assim, olha só, tá me sufocando, eu quero votar em algumas coisas. Aí o voto vem e tal, é isso, né? Essa é a historinha que você reduziu aqui pra gente. Então, a minha provocação vai ser a seguinte, ó. A tributação tem relação direta com a democracia. Estou falando isso porque você usou o imposto é roubo, desqualificando, né? Todo mundo aqui discorda dessa afirmação, mas você começou uma hora dizendo a diferença entre a cobrança de impostos e os bandalheiros lá na estrada assaltando é só o Estado. Então, quer dizer, se você mesmo disse isso, quer dizer que no nosso cérebro está num lugar parecido, né? Por que eu vou no meu condomínio, não frequento a assembleia de condôminos e não reclamo do condomínio, mas no Brasil a gente discute política calorosamente
e no final desse processo participativo eu digo que imposto é roubo? É porque a diferença entre o condomínio, essa sua pergunta é maravilhosa, Vitor, é porque a diferença entre o condomínio e o Estado é que o Estado é uma invenção que precisa se justificar de uma maneira muito clara na medida em que os seus benefícios, digamos assim, ou que o seu sentido civilizatório é muito mais oblíquo, não imediato, não perceptível diretamente do que parece. O interesse público é uma construção. Ele precisa ser inventado. O Schumpeter fala, né? Quando o príncipe lá na Prússia arrumou guerra com os turcos e teve que convencer um aldeão que não se sentia nada de que tem um sentimento do nosso povo prussiano para que custeassem a guerra dele, estava inventado o sentimento de nação. Né? O próprio interesse público é uma invenção. Só que essa é uma invenção que se retroalimenta. Ela reforça a solidariedade social. No seu condomínio você paga e diz, por mais que eu não use a piscina, eu pago por um lugar que tem piscina. Eu pago por um lugar que tem porteiro. O tributo é um pouco diferente. As pessoas se recusam a pagar. Em um determinado momento elas falam, agora eu pago, mas quero participar do processo decisório. Mas ao abrir esse processo decisório, outros que talvez nem paguem têm a sua voz na gestão desse Estado e a própria... Por isso que a sociologia fiscal se interessa pela maneira como os tributos impactam sobre a sociedade. Porque quando essa lógica começa a entrar em operação, a gente passa a perceber a sociedade de outra maneira. Então agora eu pago porque provavelmente aquilo vai beneficiar uma outra pessoa que é mais pobre, mas eu faço parte dessa sociedade. E as nossas pesquisas de tax morality detectam isso. Tem um livro muito interessante que se chama Leia os Meus Lábios, né, Read My Lips, que foi uma frase do Bush quando ele disse leia os meus lábios, eu não vou aumentar tributo nenhum. Só que o subtítulo desse livro é Why are Americans proud to pay their taxes? Por que os americanos estão orgulhosos de pagar seus tributos? É a Vanessa Williams, esse livro saiu em 2017. E ela mostra que, em grande medida, as pessoas pagam tributos depois que esse Estado se legitima, depois que esse conflito se supera, porque elas querem fazer parte de uma sociedade. Porque elas querem entender que estão colaborando para a solidariedade social. Porque elas querem perceber que aqueles que estão desassistidos serão aparados por um sentimento que as pessoas têm de pertencimento umas em relação às outras. Então, o sentimento de nação, o sentimento de comunidade, o sentimento de que há um interesse público para além da soma dos nossos interesses particulares, ele é o resultado cultural e sociológico deste conflito tributário. Ele começa como um conflito, mas quando as coisas dão muito certo, ele acaba produzindo uma cultura política em que o conflito se resolve. Antes de passar para o próximo, quero saber se alguém da bancada tem uma pergunta, algum Sim, comentário. na verdade eu queria voltar. Você voltou 2, eu vou voltar 3. Volte uma casa, porque, 3 casas. porque o professor, quando ele fala sobre Hobbes, Thomas Hobbes, e ele fala sobre a questão do poder e como que a questão dos impostos eles influenciam e, de certa forma, o sistema tributário, os impostos vigentes, sendo o espelho do próprio poder. Nesse sentido, mesmo com a reforma, com o sistema que nós temos, regressivo da forma como ele mostra realmente quem manda no Brasil? Posso Eu não tenho a menor dúvida disso. incrementar, acho que tem aproveitando já que estou contando na regressividade, e emendando um pouco a ideia a analogia, a comparação do condomínio, né? Eu quero aproveitar essa ideia da regressividade também. E nessa ideia do condomínio, me parece que a gente tem um problema do seguinte, né? Que a turma do duplex, do condomínio... Paga meio condomínio, né? Mora na cobertura e paga meio condomínio. Isso, e além do que se aprova isso na Assembleia, vamos dizer assim. Porque na Assembleia a maioria dos votantes aprova, né? No condomínio, o cara do primeiro andar fala assim, ó... Reduz o condomínio da cobertura, senão eles vão embora. Não é assim? Eu só discordo que na vida real ninguém reclama do condomínio. O pessoal tá reclamando bastante. O Brasil tem uma série de peculiaridades e aí a gente precisa colocar isso tanto em um sentido histórico como em um sentido jurídico contemporâneo. Mas a coisa começa de longe, assim. Uhum. Bom, não tem dúvidas e assim todos os estudos são muito claros, principalmente lá na economia, de que o nosso sistema tributário é altamente regressivo. Infelizmente, não é verdade que a emenda constitucional 132 mitiga isso. Todo mundo sabe, houve um estudo, não é nem um estudo, né? Mas é uma calculadora
que o Banco Mundial divulga, o chamado Simvet, que diria que o nosso IBS-CBS vai mitigar regressividades que existem hoje. Eu devo dizer que eu não concordo, tem problemas metodológicos ali. Essa calculadora, por exemplo, parte da premissa de que aquelas reduções de alíquotas, por exemplo, da cesta básica, teriam um repasse para o preço de 100%. E a gente sabe que não é assim que acontece com o tributo sobre o consumo. Se você exonera a operação de um determinado tributo sobre o consumo, é muito provável que ao menos parte disso, e no caso brasileiro uma significativa parcela disso, vira recomposição de margem do empresário. Então aumenta desigualdades. Aquela calculadora também não leva em consideração as reduções de alíquota de 60% e de 30%, que nós sabemos são reduções de alíquota que estão na Emenda Constitucional 132 e que recaem justamente sobre os hábitos de consumo da classe média. As pessoas mais pobres não contratam arquitetos, advogados, psicanalistas, médicos particulares, e justamente esses segmentos estão com redução de alíquota. Eu fiz uma pequena simulação, ainda que anedótica, mas o que acontece é que uma família que hoje tem 3 crianças, um casal, e que recebe um salário mínimo, considerando o cashback, né, que é aquela devolução do valor de tributo pago pela pessoa mais pobre, considerando as exonerações, considerando os benefícios tributários de consumo, ela vai ter aí um recebimento do Estado líquido de mais ou menos R$200 mensais. Já uma família que ganha aí R$30 mil por mês e que eu pego os hábitos de consumo dela segundo a pesquisa de orçamento familiar e que, portanto, paga escola particular, paga médico particular, paga advogado, etc., ela vai, com base naquelas exonerações de 60% e de 30%, ter um ganho em incentivo fiscal de tributação sobre o consumo mensal de R$ 1.500. Bom, se nessa pilha eu estou colocando todo mês R$200 e nessa pilha todo mês eu estou colocando R$ 1.500, acho que todo mundo aqui aprendeu matemática no ensino fundamental. O que está acontecendo com a desigualdade entre essas pilhas? Ela está aumentando em favor da que está ganhando 1.500. Então, a reforma tributária, infelizmente, porque tributos sobre o consumo são estruturalmente regressivos, ela não apenas não resolve esse problema, como de fato as desigualdades vão avançar do ponto de vista do nosso sistema tributário. A solução é bem conhecida. É tributação sobre a renda progressiva e alguma tributação progressiva sobre propriedade. Por que isso não acontece no Brasil? Há muitas razões, mas eu gosto de voltar lá na origem dessa história. Eu estou orientando uma tese de doutorado do Flávio Batista. E também uma outra maravilhosa, daqui a pouco a gente fala sobre essa. Ele é meu orientador. Né? Do meu brilhante co-orientando Vitor. Mas o Flávio fez uma pesquisa em vários arquivos públicos, em especial no Arquivo Público Mineiro, para entender como é que o Estado brasileiro começou a se custear. Em primeiro lugar, o nosso Estado tem uma peculiaridade. Ele foi um Estado que escravizou seus próprios cidadãos. Porque o Haiti... Bom, era a metrópole francesa. Porque os Estados Unidos teve uma guerra civil por causa disso e o Norte não escravizava os seus próprios cidadãos depois de independente. Nós sabemos que o Império Brasileiro, independente, escravizou seus próprios cidadãos. A nossa pergunta foi a seguinte... Ali, quando o Estado brasileiro estava surgindo, os primeiros palácios, o primeiro exército, a primeira burocracia fazendária, que é justamente no Império, isso a gente aprende no ensino médio, como é que esse Estado se custeava? E esse meu orientando está dando números para isso, com base em informações de arquivo até então não estudadas dessa maneira, indicando que o nosso Estado se gestou a partir da tributação sobre e do rendimento da escravização de pessoas negras. Então tinha um tributo chamado meia-cisa, que se cobrava toda vez que uma pessoa negra mudava de senhor. Mais do que isso, lá na lavoura do café, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo e eu sou mineiro, a mão de obra era toda escrava e qualquer tipo de recolhimento para o fisco nada mais era do que um acordo entre o proprietário, que está vivendo com a riqueza de uma mão de obra escrava, e o Estado. Eles dividiam, portanto, quem vai ficar com o quê de uma riqueza que foi gerada por pessoas escravizadas. Então, aquele acordo fiscal originário dos estados do norte, em que eu tenho que ir lá pedir, para um operário assalariado que seja, eu tenho que negociar com ele essa tributação. Aqui não aconteceu assim, porque a burocracia estatal e esses grandes proprietários, os barões do café e tudo mais, simplesmente decidiram quem ficaria com o quê de uma riqueza que vem de pessoas que não podem simplesmente, como o caso dos investimentos, ir embora. Eles são escravos. Que não podem optar por trabalhar numa outra fazenda com outro salário. Eles são cativos, eles são propriedade de alguém. Então, como o nosso Estado surge assim, a cultura política das nossas classes proprietárias é que o tributo é um insulto. É que o tributo, portanto, poxa, eu nunca paguei isso. O que eu fiz foi dividir o rendimento de uma riqueza que essa gente que era minha propriedade gerou. Agora, eu não apenas tenho que pagar salário para essas pessoas, elas podem ir embora na hora que quiser,
mas eu também tenho que custear o Estado com o rendimento da minha atividade. Isso não parece fazer sentido para as nossas elites, porque não foi assim que o nosso Estado se gestou. O nosso conflito tributário, portanto, é muito mais profundo na exata medida em que a nossa máquina estatal não surge de uma tensão entre Estado e classes produtivas, mas surge de um acordo entre ambas para saber quem fica com o quê de uma riqueza que veio da mão de obra escrava. Vejam, talvez o único país que escravizou seus próprios nacionais e mais, o fez inconstitucionalmente. A Carta de 1824 diz que cada pessoa exercerá o seu trabalho com base no seu próprio mérito. Ele não diz que as pessoas negras não são pessoas. Então, numa hermenêutica constitucional mais ampliada, é um Estado que escraviza inconstitucionalmente seus cidadãos e que constrói toda a sua riqueza e toda a sua burocracia. Na teoria política, a gente chama isso de path dependence, dependência do caminho. A maneira como você cria uma instituição acaba irradiando consequências, às vezes, por séculos e séculos. Veja essa relação entre democracia e tributação. No Brasil não foi assim, por isso que é muito mais difícil fazer um sistema tributário progressivo aqui. Então, mas rapidinho, mas assim... Pareceu 30 pessoas contra todos. Mas o que acontece? A grande questão por mais que nós tenhamos raízes históricas, mesmo hoje em dia, com tanta informação, pelo menos tudo bem mais disponível para as pessoas verem o que elas pagam e quem paga, o maior medo do cidadão, que é o escorchado pelo imposto, aquele que paga mais proporcionalmente, ele vira um defensor de quem paga muito pouco imposto, porque ele fala que se você taxar aquele que paga imposto, ele vai embora do país. Por que isso acontece? Se taxar o super rico, ele vai embora? Aurélio, ele não fala isso. O que a nossa pesquisa de Tex Morale conseguiu identificar, e pesquisas mais recentes de institutos como a Quest, por exemplo, identificam, é que quem diz que vai embora é o proprietário. E por várias razões ele não irá, e se for, não vai causar a hecatombe econômica que se espera. Um fazendeiro não vai colocar o saco de milho nas costas e sair do país, professor? Provavelmente não. E nem a indústria. É porque a nossa maior riqueza é agro, né? Que coisa. Mas tampouco a indústria. E mesmo que saia, as coisas não são tão simples assim. Mas a questão interessante as pessoas mais pobres, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que estão na economia informal, quem dirige o Uber, etc. Essas pessoas acreditam que não se deve tributar quem é mais rico porque, de outro modo, o investimento vai embora, a atividade econômica retrai, ela vai entrar em segurança econômica. Não, as pessoas não pensam isso, a gente mediu isso. As pessoas, em geral, são a favor de tributar mais os mais ricos. As pessoas, em geral, são a favor de que o sistema tributário seja distributivamente mais eficiente e seja utilizado. A gente perguntou isso na nossa pesquisa, com a amostra nacional, estatisticamente validada, etc. E elas dizem que o sistema tributário tem que ser um expediente para reduzir desigualdades. E você quer uma evidência contemporânea mais forte disso do que um governo que estava com a sua popularidade claudicante, coloca o PL 1087, que aumenta imposto de renda dos mais ricos e reduz imposto de renda dos mais pobres para votar, e no contexto desse debate público vê a sua popularidade melhorar? E todos os institutos de pesquisa de opinião que mediram a popularidade dessa medida perceberam que ela não apenas era extremamente popular, como que estava emprestando a sua boa percepção para a melhor imagem do próprio governo. Então as pessoas não pensam isso. Agora, se eu fosse um grande proprietário de um veículo de comunicação, de uma plataforma da internet ou de uma indústria, tivesse recursos para reverberar a opinião, eu faria isso se espalhar por toda a sociedade, dizendo que é a opinião de todo mundo. Mas não é a opinião de todo mundo, e a gente mediu isso, é para isso que se faz sociologia fiscal. Então, muito bom. Eu quero pegar aqui, beleza, você falou que é isso, coisas como essa que a gente mede. Então, me fala aqui 3 coisas que você constatou que vale a pena ser compartilhado pelo seu observatório. Eu adoro conclusões em ciência, a gente gosta das conclusões contraintuitivas, concorda? Ciência é boa, como diria o velho Popper, eu não sou um popperiano na ciência, né, que foi um filósofo da ciência, quando a gente consegue falsear aquilo que parece estar muito claro. E pro podcast é bom que dá corte. Vamos lá então, uma primeira descoberta nossa, ou uma descoberta nossa, que parece bastante contraintuitiva e que muito nos maravilhou. É a maneira como impostos seletivos funcionam. Então a gente pensa o seguinte: se eu aumentar demais a tributação sobre tabaco, vai surgir um mercado de pirataria. E as pessoas vão continuar fumando o mesmo tanto,
Mas o que vai acontecer é que esse mercado ilegal dos piratas vai tomar conta e aí você vai ter o problema da saúde decorrente do cigarro e o problema econômico decorrente da pirataria. Como se dissesse que não há o que fazer, não é isso? Exato. Ou que imposto seletivo não é algo que funciona. O que ele faz é aumentar a pirataria. Aí a gente fez um estudo que se chama Impostos Seletivos, o que dizem as evidências científicas. Em primeiro lugar, vocês vão me citar provavelmente um artigo científico que foi publicado num periódico brasileiro que diz que aumentar tributos sobre o tabaco é algo que vai impactar sobre a pirataria. Eu olhei pra cara do Aurélio, acho que ele não ia citar esse artigo não, né, Aurélio? Não era esse. Foi esse, cara. Esse artigo científico é muito curioso, eu não vou entrar nos meandros metodológicos dele, mas é o seguinte, a CAPES, que é a autarquia que no Brasil avalia a pós-graduação, até recentemente ela avaliava a qualidade dos periódicos, isso até vai mudar. Então, um artigo científico pode sair numa revista, se for muito boa, avaliada por pares, citada, que os cientistas reconhecem que só tem coisa ali muito rigorosa metodologicamente, é A1. Depois vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4. Não percam a conta. B1, B2, B3, B4, B5, C. O único artigo que eu conheço aqui no Brasil que diz que aumentar tributo seletivo, na verdade eles estavam falando do IPI à época, né? Mas que aumentar imposto sobre tabaco tem um impacto sobre pirataria, foi publicado num periódico C. Achei estranho, porque geralmente eu submeto os meus artigos todos para um A1, às vezes acontece de não dar certo, você tenta um A2, para ter ido parar no C. Que é a série 1, série Né? série A, série B, Isso, série C. foi publicado na 8ª divisão. Né? Mas tudo bem, a gente que resolveu fazer uma outra coisa. E elaboramos o que a gente chama de uma revisão sistemática de literatura, isso é uma técnica de pesquisa científica, sobre todos os artigos publicados no mundo inteiro no chamado primeiro quartil do CIT-Score. O que é isso? A Champions League. Tá? Os periódicos mais prestigiosos, os periódicos que têm melhor avaliação por pares e tudo mais. E aí vamos ver esse negócio da pirataria para dar um exemplo, no tabaco. O que acontece? O market share da pirataria, a porção da pirataria no tabaco, pode até subir. Mas quando você cria um imposto seletivo sobre tabaco, você está preocupado com o market, com o tanto de pessoas que fumam. Então vamos lá. Digamos que no Brasil, num país, as pessoas fumem 100 cigarros por dia. Desses cigarros, 20 são piratas, ok? Sem cigarro, só pra você entender, daria uns 2.000 puff de vape, tá? Não. Mas eu não Então, entendi. vamos 20% do mercado de cigarro, nesse quadro, é pirata. Aí eu vou lá e crio um imposto seletivo. E com o imposto seletivo, as pessoas passam a fumar, ou o país passa a fumar, 50 cigarros por dia. Tudo bem? Dos quais 25 são piratas. Eu posso contar essa notícia dizendo o seguinte: o imposto seletivo fez a pirataria subir de 20% para 50%. Imposto seletivo é algo que fomenta a pirataria. Na verdade, ela subiu de 20 para 25 nominalmente. Não é esse aumento todo. Em segundo lugar, era um país em que tinha 100 cigarros fumados por dia e caiu para 50. Uma política pública absurdamente exitosa. E é isso que os artigos científicos dizem. No caso das bebidas açucaradas, o que os artigos dizem, o caso do México, por exemplo, é muito interessante. Funciona, só que a criançada para de tomar refrigerante e corre, por exemplo, para bolacha, porque ela quer o psicotrópico, que é o açúcar. Então como é que funciona esse negócio? Psicotrópico foi O maravilhoso. açúcar é um psicotrópico, né? Ilegalizado. Enfim. Então, se você amplia a base de cálculo e põe, por exemplo, sobre todos os ultraprocessados, funciona bem. Depois, o que essas evidências dizem? A alíquota tem que ser alta. Então, veja, diferentemente do que pensa o senso comum, o nosso levantamento identificou que tributos seletivos funcionam. Outra coisa contraintuitiva que a gente descobriu, além desse do cashback, né, que a reforma tributária é mais regressiva do que parece, também é contraintuitivo. A gente acaba de soltar essa semana um estudo, que é também uma revisão literária, nesse caso uma revisão de literatura de escopo, a gente vai lá para alguns documentos A gente muito está entrando específicos. agora na conclusão 2 sua, né? 2. Das 3, tá bom. A 2 é a seguinte, essa eu tenho muito carinho por ela, porque eu acho que é uma questão muito atual, muito relevante. A gente sabe que o maior problema que a humanidade vive na contemporaneidade são as mudanças climáticas. Se não for o maior problema da história da espécie humana. É sabido também que precificar as emissões de gases de efeito estufa
é uma política que tem bons resultados. Não produz resultados sozinha, obviamente, mas é uma política que tem bons resultados. E a gente sabe uma terceira questão. Podemos gostar ou não, vocês já perceberam que eu não gosto, mas que é assim. Política pública articulada globalmente, no mundo atual, em grande medida, é algo que sofre influência de 3 organismos multilaterais. FMI, mesmo porque ele é credor de muita gente por aí, Banco Mundial e OCDE. O que a gente fez? Nós pegamos os 201 documentos, que são todos, desde o Working Papers até os relatórios oficiais, da OCDE, do FMI e do Banco Mundial, sobre precificação das emissões de gases de efeito estufa. E fomos perguntar para esses documentos o seguinte: precificação funciona? E a resposta é: funciona, mas é claro que é bom que esteja em articulação com outras políticas públicas, para a transição energética, para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas sobre populações mais afligidas, como pobres, territorialidades periféricas, povos originários. Mas funciona. A segunda pergunta, e essa é contraintuitiva: o que funciona melhor? Mercado de crédito de carbono ou tributação sobre as emissões? E a resposta é muito claramente: tributação sobre as emissões. Mercado de crédito de carbono, para você certificar, para você identificar que de fato tem um sequestro de carbono, ou tem um plantio, ou tem um projeto, é uma máquina burocrática tão difícil que a possibilidade de fraude é muito alta. Segundo, você tem que criar uma máquina burocrática para isso. O governo brasileiro acaba de criar uma secretaria, né? Acabou a CERT, que era a nossa brava Secretaria da Reforma Tributária, e criamos um aparato burocrático para mercado de crédito de carbono. Terceiro, mercado de crédito de carbono tem muito menos reciclabilidade de recursos. O que significa isso? Eu decido, as emissões vão ser tantas, a partir disso, né, as pessoas vão negociando os créditos no mercado, mas eu não gero tão claramente recursos, por exemplo, para atender quem está na palafita lá na Amazônia. Eu não gero recursos para pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias que emitem menos. Tributo, coloco esse dinheiro no orçamento, voto o orçamento no Congresso e já faço uma política pública de reciclagem de recursos. Então, por exemplo, o que o FMI descobriu? Se eu tributo a partir de $70 por tonelada, um tributo ad rem, por tonelada de CO2 equivalente na atmosfera, e uso 40% dos recursos arrecadados para políticas de atendimento às populações mais impactadas pelas mudanças climáticas ou para políticas de transição energética, a política vai ser capaz, ou esse arranjo tributário vai ser capaz de garantir que alcancemos as metas do Acordo de Paris, ou seja, até 1,5 grau de elevação da temperatura. Então, diferentemente do caminho que, por exemplo, o nosso governo segue, tributação sobre as emissões de gases de efeito estufa, segundo esses 3 órgãos que influenciam fortemente as políticas públicas pelo mundo afora, funciona melhor do que mercado de crédito de carbono. Essa é uma segunda conclusão que eu acho bastante interessante que a gente fez. E a terceira é precisamente sobre a relação entre participação democrática e tributação. Tem um índice do VDEM, Varieties of Democracy, esse projeto que eu disse para vocês, de várias universidades pelo mundo afora, que mede a chamada dimensão participativa e deliberativa das democracias, o quanto as pessoas se engajam, votam e tudo mais. E a gente fez uma busca por uma correlação estatística entre isso e o tamanho do tributo no país, ou seja, a relação tributos-PIB. E encontramos uma relação formidável, ou seja, países que tributam mais são aqueles em que as pessoas participam mais do processo decisório. Nesses países são mais, a tributação é mais progressiva ou regressiva também? Isso que foi muito interessante que a gente descobriu nessa pesquisa. Não basta o país tributar mais. O país tem que tributar mais a renda do que o consumo. A gente fez o corte e aí na hora que eu rodo a estatística lá, país, tributação sobre o consumo mais alta. Alguma correlação sobre a democracia? Não. País, tributação sobre a renda mais alta. Alguma correlação sobre a democracia? Pim, começa a aumentar a correlação. Entendi. Então veja, tributar progressivamente promove um ambiente democrático. Essas são algumas das conclusões que não são muito intuitivas à luz do que se discute às vezes na esfera pública. Nesse sentido, recapitulando aqui então, três conclusões do observatório, não é isso, professor? 1. Será que se eu for tributar cigarro para o pessoal parar de fumar cigarro não vai funcionar? 1. Vai sim. Vai sim. 2. Ficar deixando a galera negociar quem polui mais funciona menos do que cobrar imposto em cima de poluição. Imposto ad rem sobre operações com emissão de gás de efeito estufa, exatamente. Perfeito. E 3. Quanto mais imposto e dentro disso, quanto mais sobre a renda,
mais participação política tem a sociedade. Participação democrática, como se chama. Podemos afirmar essas 3 questões categoricamente. Próximo tópico, Tatsu. Não, na verdade é só um comentário, né? O professor tinha um pouco antes dado a perspectiva histórica, né, do porquê que a nossa tributação é regressiva, e me contextualizando com essa aprovação da isenção do imposto de renda, né? Talvez nessa perspectiva histórica a maior conquista, o maior passo foi dado, na verdade, talvez mais do que é importante a isenção, mas a alíquota mínima sobre o extrato mais alto talvez tenha sido, talvez dessa perspectiva histórica, um grande feito, né? Apesar de todos os pesares, né? Tatsu, mas não tenha a menor dúvida disso. Teve algumas pessoas, até muito progressistas, que defenderam o PL 1087, né? E para quem nos escuta, o PL 1087 é aquele que dispõe que os rendimentos de até R$5.000 serão exonerados do dever de pagar imposto de renda de pessoa física. Os rendimentos entre 5.000 e 7.000 e poucos reais vão ter essa obrigação reduzida. E para rendimentos acima de R$60.000 mês, para fazer uma conta fácil, começa a incidir uma nova figura que se chama Imposto de Renda Mínimo de Pessoa Física, que não é um novo tributo, mas que é uma forma de cômputo do dever de pagar o imposto de renda e que pode chegar até 10%. Pois bem. E aí algumas pessoas muito progressistas passaram a chamar o projeto de lei, até para defendê-lo, de projeto de lei do imposto zero. Definitivamente ele não é o projeto de lei do imposto zero, e do ponto de vista histórico, do seu sentido civilizatório, do seu sentido constitucional, Tatsu, eu estou absolutamente de acordo com você de que mais importante do que exonerar quem ganha até R$5.000, o que é fundamental, foi essa instituição do imposto de renda mínimo de pessoa física. Isso sim tem efeitos redistributivos, né? Portanto, torna a nossa sociedade igualitária maiores do que a exoneração lá do andar de baixo, essa tributação do andar de cima. Isso tem efeitos simbólicos muito significativos. Há muito tempo esse país não caminhava para uma legislação tributária que permitia que aqueles setores tão privilegiados, tão subtributados, passassem a pagar mais. E se a história ensina algo, é que é muito difícil mexer em legislação de imposto de renda num sentido de promoção da igualdade. Tem autores que dizem que isso só acontece quando você está num pós-guerra, se preciso. Outros vão dizer que não é bem assim, mas é dificílimo. Então, sem dúvida, a aprovação do PL 1087 tem um sentido histórico, tem um significado que não pode ser subestimado na direção de um sistema tributário mais igualitário. Há uma pelos seus próprios efeitos, né? Gente que agora, que não pagava tributo, agora vai pagar. Alguns dividendos, dependendo da circunstância, vão pagar. Você vai ter agora um recolhimento na fonte muito pesado sobre essas pessoas que ganham muito. Isso já tem um impacto econômico de alguns bilhões, que é muito significativo. Mas também foi importante porque colocou naquilo que a gente chama na teoria política, na esfera pública, na conversa da padaria, no vídeo do TikTok, no post do Twitter, no bate-papo do elevador, a questão tributária. Eu nunca vi esse país discutir justiça fiscal tanto como ocorreu no processo legislativo do PL 1087, corroborando a ideia de que tributo, quando bem discutido, impulsiona o debate democrático. A gente parou de ficar naquela agenda de uns temas que não tinham o menor sentido, de umas agressividades, e começamos a discutir, peraí, quem é que vai pagar por esse país? Como é que vai ser o custeio da educação pública? Como é que vai ser o custeio da nossa política industrial? Será que tem gente que está muito privilegiada? E isso entrou na pauta como eu, na verdade, que trabalho com tributação desde que entrei na graduação lá em 98, eu não me lembro de um contexto em que justiça fiscal esteve tão fortemente na pauta. Então esse é um rendimento histórico muito importante do PL 1087 e a gente não pode subestimar. Voltamos a falar de coisa que importa, né? Exato. Aurélio? Beleza, vamos lá. Relação do Congresso com o imposto. Se o Congresso Nacional é uma representação do povo, considerando dificuldade em eliminar benefícios fiscais, tornar a tributação mais progressiva e punir sonegadores, considerando que tudo seria muito difícil, tem um problema então de representação ou o brasileiro médio é a favor da regressividade e sonegação? A verdade, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Colin Crotch, um professor da London School of Economics. Ele escreveu ali por volta de 2008, talvez, 2007, um livrinho chamado Pós-Democracia. O título é assustador, né? Post-Democracy. E nesse livro, o autor discute um pouco o que é, principalmente em pautas econômicas, a questão do lobby. Em primeiro lugar, como eu já disse para vocês,
o sistema tributário é muito pouco compreendido por nossa população. Então, quando eu digo, eu estou cortando o seu benefício de aposentadoria, a pessoa sente isso na semana seguinte. Quando eu digo, o seu salário vai ser menor, a pessoa percebe isso no mês seguinte. Mas o tributo não é tão perceptível de maneira imediata na vida cotidiana das cidadãs e dos cidadãos. Vitor, vamos dar o exemplo dos benefícios fiscais. Eu uso esse exemplo lá atrás no meu texto de 2008, quando eu fiz o mestrado, quando tudo começou nessas minhas pesquisas. Imagine você, uma jovem de 17 anos de idade. Vamos imaginar que eu sou um jovem de 17 anos. Um jovem de 17 anos de idade, numa cidade de interior, terminando o ensino médio. E ali não tem indústria, ali o agronegócio não se desenvolveu muito. E ela vai chegando, ou ele vai chegando para 18 anos de idade, terminou o ensino médio, ele pensa, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a capital. Isso aqui não me dá perspectiva, isso aqui não me dá nada. Ou vai prestar pequenos serviços, cai num trabalho precário, etc, etc. Agora imagine você que por força de uma guerra fiscal, uma fábrica foi parar nessa cidade. Aí botaram lá o negócio do Senai, a pessoa se qualificou, foi trabalhar de operária na fábrica, vestiu um macacão. Chega o mês de dezembro, a gente sabe, ganha uma cesta da fábrica, ganha participação nos lucros e resultados, ganha 13º, e em outubro do outro ano tem eleição. Qual que é o comportamento racional dessa pessoa? Não é porque ela é burra, é porque ela é inteligente. Ela vai votar no candidato que levou a fábrica. Porque nesse hiato do quadriênio eleitoral, o fruto do benefício fiscal tende a ser positivo. Mas começa uma corrida ao fundo do poço. Aí o vizinho do lado vai fazer mais incentivo, aí o Vietnã vai fazer mais incentivo, aí a Indonésia fala, olha, além de benefício tributário, eu quase zero as obrigações trabalhistas, aí um país na África subsaariana fala, eu faço mais, eu zero as obrigações ambientais, você pode botar fogo aqui na mata que é uma beleza, e começa essa competição trágica. Só que os resultados dessa competição vão aparecer daqui a 12, 13, 14, 15, 16 anos. O ciclo dos efeitos nocivos dos benefícios fiscais opera numa longevidade que é diacrônica, portanto, não é o mesmo tempo, a mesma temporalidade do ciclo político-eleitoral. O que faz com que, do ponto de vista do governante, sempre seja racional trazer um incentivo fiscal, ainda que os efeitos de longo prazo sejam nefastos. Como que você resolve isso? Ampliando os canais de legitimação democrática da política tributária para além apenas do processo eleitoral. O processo eleitoral é importante, ele tem, na verdade, que ser valorizado, tem que ser respeitado, mas além disso, igual tem orçamento participativo, tributação participativa, botar as pessoas em assembleias, em conferências para discutir o efeito prospectivo. Conferência Nacional de Tributação, Conselho Nacional de Tributação, mais formas de participação social na tributação. Isso já ajuda muito. Em segundo lugar, voltando para o Colin Crouch, ele diz o seguinte, o tal do lobby tem um problema estrutural. Digamos que o Tatsul seja um lobista de uma grande empresa. E ele vai lá, ele vai lá fazer lobby na reforma tributária. E essa grande empresa tem aí R$1.000. Se o lobby dele der certo, ele vai sair depois com mais do que R$1.000 na empresa, concorda? Vai ganhar dinheiro. Mas o Aurélio é de uma ONG ou de um sindicato. E foi lá fazer lobby também. Essa cara mais cansada, né? Tava cansado. Aliás, Bruno, faz um corte bacana, que quando ele falou assim, ó, vamos supor que o Tatsu é um lobista. O Tatsu fez assim, ó. Ele curte o cenário. Então a gente sempre pode sonhar, né, Tatsu? Vai lá, e ele é o sindicalista. E ele é o sindicalista. Foi lá e fez lobby. E o seu lobby deu certo. O que vai acontecer com os seus recursos depois do lobby? Continua a mesma coisa. A gente não precisa ser o gênio da matemática, né, para ir colocando isso no tempo. O lobby deu certo, mais recursos. Na próxima rodada de lobby, a consultoria que ele contratou vai ser mais profissionalizada. Os estudos que ele consegue contratar vão ser melhores ainda. Então, ainda que o seu lobby dê certo, você continua com os mesmos recursos que tinha antes, porque ele não tem um proveito econômico imediato. Os seus recursos vão aumentando. O lobby, portanto, tem uma disparidade estrutural. Ele sempre tenderá a privilegiar quem tem mais recursos.
Para isso, portanto, a gente precisa, claro, entender a relevância central do parlamento, mas perceber que se nós não levarmos o debate tributário para que a opinião pública diretamente incida sobre o parlamento, se ele ficar apenas em gabinetes, sempre o lobby empresarial vai prevalecer, como tem prevalecido no Brasil. Eu não estou com isso dizendo que a incidência legislativa da sociedade civil não é importante. Eu não estou com isso querendo questionar a legitimidade do parlamento. Ao contrário, eu estou dizendo que é tão legítimo e tão importante que a gente precisa resolver esses problemas para reforçar a sua legitimidade. Vai tendo um widening gap, né? Nesse sentido, talvez as redes sociais tenham ajudado nessa abertura maior, nessa democratização maior da discussão, ou tá muito contaminado, será? Olha, você sabe que eu fiz alguns intervalos na minha vida de tributarista e um deles se deu precisamente entre 2004 e 2006, quando eu lecionei Legislação e Ética da Comunicação Social na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui professor substituto disso e me envolvi muito com essa turma da comunicação, tenho contatos com eles até hoje. Se a gente Falo com eles até hoje, né? Tenho amigos que são da comunicação. Exato. Se a gente conversa, por exemplo, com um brilhante cientista político brasileiro, como o professor Ricardo Fabrino, lá da Federal de Minas Gerais, acabou de publicar um livro pela Cambridge University Press, ele publica na Science, ele publica na Nature, um cara brilhante. É da Champions League. Esse é da Champions League. E tá até difícil de segurar aqui no Brasil, porque o cara é muito bom. E ele tem esse livro que se chama Institucionalismo Algorítmico. Tem um outro professor lá também da UFMG, da Faculdade de Direito, Marco Antônio Souza Alves, que fala em governamentalidade algorítmica. Todos esses autores são muito céticos em relação ao potencial de democratização dos debates na esfera pública a partir de uma sociedade plataformizada. Porque a plataforma, em última análise, controla o que é dito, por quem é dito e com qual relevância. Então, como nós temos poucas plataformas nas mãos de poucas pessoas que, em geral, sustentam os mesmos marcos ideológicos que estão bastante distantes de qualquer coisa como progressividade tributária ou promoção de justiça climática, para usar dois exemplos, eu não seria tão confiante nessas plataformas como espaços de democratização, mas, ao contrário, acho que podem ser instrumentos de atrofia do debate. Falando sobre as redes sociais e já juntando com o comentário dos benefícios fiscais que o senhor tinha falado antes de chegar até a questão do lobby, provavelmente a gente está conversando aqui, quando a gente sair daqui do programa, cada um, sei lá, você vai para um café, você vai fazer outra coisa, você vai abrir lá e muito provavelmente a gente vai receber, o algoritmo ele vai ter captado aqui de alguma forma a nossa conversa e provavelmente eu vou receber algum tipo de post no Instagram falando sobre o domicílio fiscal em países como o Paraguai, o Uruguai, a tal da lei de Maquila e tudo mais tal. O Observatório Tributário, ele tem dados sobre esse tipo de movimentação, principalmente da classe mais abastada, enfim, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Compensa ir pro Paraguai, pro Uruguai, ter o domicílio fiscal mesmo? Se compensa ou não compensa? Tem gente realmente fazendo isso? Essa é uma pesquisa que não é nem do Observatório, mas o GESF, né, que é o projeto guarda-chuva que abriga o Observatório lá na UFG, e que a gente tem começado a fazer ainda no nosso estado, em Goiás. E essa é uma pesquisa complexa, né? Exige muita informação, exige muito experimento, mas a gente está começando bem no início, que é perguntando para os grandes empreendedores o que é que motiva as suas decisões de negócios. Essa pesquisa é feita pelo mundo afora. Em geral, tributos são um fator crítico na decisão de aporte ou não de recursos, mas não são, como nada né, um fator crítico suficiente, e são um fator que pode ser claramente contrabalançado, pelo menos na experiência de outros países, por infraestrutura, por capital humano, por investimento em inovação, por fomento ao mercado consumidor. Então, ainda que os tributos sejam relevantes no aporte de investimentos, se você tributa mais, mas gasta bem, provavelmente os recursos ficam porque você está entregando um mercado consumidor interessante, você está entregando uma rede de infraestrutura de logística boa, você está entregando inovação que vai tornar as empresas daquele lugar mais competitivas. Por enquanto, eu só posso falar em relação às decisões de investimento dos empreendedores brasileiros em tese, porque essa é uma pesquisa que está começando. O primeiro questionário que vai trabalhar com isso, com grandes empreendedores, nesse momento está no Conselho de Ética da UFG. Então, assim, está realmente começando essa pesquisa. Talvez um dia eu volte aqui para apresentar os resultados. Perfeito. Bacana. Eu quero fazer uma provocação aqui, dar uma de
trazer Michel Alcoforado aqui para a mesa, que é o sociólogo que está escrevendo sobre as coisas de rico, Coisas né? de Os ricos, né? E é muito interessante que ele fala assim, que no Brasil, ninguém se acha rico, Eu ouvi isso aí também. né? Uhum. Você vai Rico lá é pro... outro, né? É porque assim, ó, ele começa dizendo assim, se você pegar o 1% de qualquer renda nacional, 1% da maior renda, não tem como dizer que essa pessoa não é o rico daquele país. No Brasil, você está no 1% ganhando 28 mil reais por mês. E a gente vê que tem muita gente que... Você pergunta para um cara, você ganha 28 mil reais. Você se considera o quê? Classe média. Uhum. Beleza. Fácil de entender pelo cenário brasileiro. Mas se você sobe para o cara de 50 mil, ainda não é rico. Você pergunta para o cara que mora numa cobertura no Jardim Botânico ou no Ibirapuera, e ele vai dizer, e ele ganha 200 mil, 100 mil, sei lá, ele ainda não é rico. Rico é o vizinho dele, que além disso tudo tem um mordomo. Então, como explicar aquele casal de pinheiros que lá tá tomando a gin tônica zero, foi no samba, daqui a pouco vai lá no Julinho, ele tá com a camisa dele estampada de botão, a menina tá com a sandália dela, todo mundo de cabelo solto, e falam que tem que tributar os mais ricos com os amigos, e você vai ver a renda familiar deles é 60 mil. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pôr tudo isso em perspectiva. Se a renda familiar for 60 mil, ele tá ali na base da base da base e a gente sabe que a alíquota vai de 0 a 10%. Então, de fato, ele pode continuar defendendo que tribute os ultra-ricos porque o impacto sobre ele vai ser muito pequeno. Em segundo lugar, Vitor, vamos fazer o seguinte exercício. Digamos que o PIB de um país seja 1 bilhão e 20 mil reais. Tudo bem? Anota aí. 1 bilhão e 20 mil reais. Esse país tem 100 pessoas, população dele, ok? Uma pessoa tem 1 bilhão. 5 pessoas juntas tem 10 mil reais. Tudo bem? Então, cada uma delas, né, vai ter 2 mil reais. E 99 pessoas tem 10 mil reais. Se você, portanto, tem aqui 2 mil reais e está no grupo dessas 5 pessoas, você está no privilegiadíssimo grupo dos 5% mais ricos. Mas você é pobre. Eu trouxe um exemplo caricatural para desmistificar de uma vez por todas essa lógica de que a posição relativa de uma pessoa na pirâmide de distribuição de riqueza diz se ela é rica ou não. Isso funciona se você tem um país com um índice de Gini minimamente razoável, que não é o caso brasileiro. As nossas desigualdades são tão pronunciadas que, eventualmente, o sujeito que ganha 15 mil reais por mês de renda familiar converte isso para euro, por exemplo. Ele, de fato, não é rico. Aquela brincadeira que as pessoas fazem em redes sociais, olha, se você acabou de pagar o financiamento do seu HB20 e come uma pizza de calabresa todo domingo à noite, você não é rico e não é mesmo não. E não vai ser super tributado, você tem uma vida minimamente remediada. Mas é porque nesse país tem super rico de verdade, Vitor, e que é relevante quanto ao PIB. Esses super ricos que o PL 1087 quase toca, porque a gente sabe, tem ali margem para várias formas de planejamento fiscal tributário mais ou menos agressivos que também podem deixá-los de fora. Mas quando a gente fala de super ricos não tributados, são super ricos de verdade. Gente que eu, por exemplo, nem conheço pessoalmente. Tá fora do meu radar, porque definitivamente, né, o clube que eles frequentam não vai me aceitar. Né? Então é disso que eu tô falando. É a turma do Michel lá. Tô Alcoforado. Não é a turma da Vila Madá, que gosta de ouvir a banda indie lá de Goiânia, o Bugarins. Essa rapaziada aí tá tudo certo, tá tudo bem com eles. Talvez até paguem um pouco a mais, eu acho que eles até topam, mas não é ali que tá o problema das nossas desigualdades. Realmente não é. Beleza, ó. Se imposto fosse bom, chamava voluntário, não é isso? O Drummond falava isso, né? O maior poeta de todos falava isso. Então, aí, beleza. O brasileiro acorda, paga lá o boletim dele de imposto e fala assim, estão tomando minha propriedade. Faz retrospecto, volta lá da Idade Média e fala por que essa propriedade nunca foi dele. É que, em primeiro lugar, o brasileiro não acorda e paga lá o seu boletim de impostos, né? A maior parte da nossa relação tributos-PIB é dos chamados tributos indiretos, então a pessoa nem percebe que está pagando esse tributo, porque está embutido no preço do cafezinho, está embutido no preço do jantar, está embutido no preço dos serviços que compra. E quem de fato paga tributo direto e sente que está pagando, em geral, é um extrato muito pequeno da sociedade que é mais rico e, portanto, protesta mais, tem essa distorção. Bom, mas para além disso, tem de fato um problema lógico e cronológico.
em vez de carga tributária, a gente pode chamar de carga proprietária. Porque depois que o Estado colocou os tribunais para julgar os conflitos no caso de saber quem é o proprietário ou não é. Depois que o Estado colocou a polícia na rua para poder garantir coercitivamente que ninguém corra contra a sua propriedade. Depois que o Estado colocou uma moeda, que não é como cripto, mas é uma moeda que todo mundo aceita, é uma moeda que você usa para comprar coisa. Eu nunca comprei um café com Bitcoin, por exemplo. Né? Uma moeda de verdade, com todas aquelas propriedades que a teoria econômica usa em relação à moeda. Depois que o Estado garantiu suas fronteiras... Meu tio que fala que Bitcoin é cassino. Toda semana vai na quina e faz a fé dele. Exato, né? Depois que o Estado garantiu as fronteiras, no caso do Estado Democrático de Direito, depois que o Estado fez até educação pública, o que é, por exemplo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil, ciência e tecnologia, CT e P&D no Brasil? É fundamentalmente Estado. É a Petrobras, que é uma estatal, são as universidades públicas, são centros de pesquisa estatais. Depois Embrapa, Estado... né? Embrapa. Embrapa. Né? O agro é movido pelo Estado, como a gente sabe muito bem. E tem mais é que ser, não estou dizendo que seja ruim, não. É desenvolvimento nacional. Bom, depois que o Estado faz tudo isso, ele diz, olha, e agora, empreendedor, você ainda pode ficar com isso tudo aqui. A carga é proprietária, não é tributária. O Estado monta todo esse circo, mas ainda deixa, né, para liberalidade, para livre iniciativa, para engenhosidade, para o empreendedorismo das pessoas ficarem com boa parte do resultado dessa atuação. Porque por mais genial que seja um empreendedor, não, mas eu sou youtuber. Até para ser youtuber, você se valeu de uma série de benefícios fiscais que você nem consegue perceber. Você se valeu de uma infraestrutura desses cabos aqui da internet, etc., que foi construída desde aquele velho sistema Telebrás, está sendo edificada há mais de 100 anos. Tem Estado em toda a atividade econômica. Então, isso até tem o que a gente chama de uma opinião potencialmente contraditória. Eu tenho que ser muito honesto nesse sentido. A nossa pesquisa de Tex Moral mostra que boa parte da população concorda fortemente com a seguinte frase: os tributos são uma coisa que tira o meu dinheiro de mim. Isso realmente as pessoas acham. Elas concordam com os tributos, elas concordam em tirar esse dinheiro delas, mas elas falam, é o meu dinheiro que o Estado está tirando. Isso realmente elas acham. Agora, uma mudança na cultura política para que as pessoas entendam que a sua propriedade é a sua propriedade em um determinado sistema estatal, até esse ponto de cultura política eu não conheço nenhum país que chegou. Então tá tudo bem. Tatsu Sasaki, quer fazer um comentário? Não, tava tirando essa questão da propriedade, né? Aí eu meio devagando aqui, eu comecei a lembrar meio que entrando na questão das exceções, né? Assim, acho que existe todo um lobby, né, para definir as regras, né? Principalmente, acho que no Congresso há um problema de representação em termos de uma parte está super representativa, né? E outra há uma subrepresentação da maioria, vamos dizer assim, né? E também em relação aí vendo a questão das exceções. Então, o lobby exerce toda a sua força, aliás, os grupos econômicos fazem toda a sua força através do lobby para definir regras, né? Mas, por outro lado, a gente também, aí olhando um pouco para o lado do fisco, né? O fisco está não só da parte do cumprimento regular, né, que é a regra, mas também das exceções, óbvio, quando não ocorre o cumprimento das obrigações, vamos dizer assim. E é que eu lembrei falando da propriedade, né, no caso do ICMS-ST, né, falou assim que há uma discussão no sentido de que como o ICMS ele não transita pelo patrimônio, então ele não é patrimônio, não faz parte do patrimônio do contribuinte. Então, mas isso desse entendimento decorreu o quê, né? Que a falta de pagamento, principalmente do ICMS-ST, se configuraria um crime, né? Aí, voltando a questão, então, mas o tratamento não só das regras, mas a forma de tratamento das exceções também, ele, dentro desse motor democrático, né, que a gente estava falando, ele também é um pouco emperrado, né? Eu acho que, como é sabido, né, no Brasil, é percebido muita litigiosidade no campo tributário, né? O professor foi advogado tributarista, mas isso acaba se refletindo o quê, né? No contencioso, né? No enorme estoque de contencioso, principalmente da dívida ativa, não só aqui em São Paulo, no nível federal também.
Isso reflete o quê? Num sistema de N parcelamento dos programas dos grandes refis, né? Acho que esse é todo mais ou menos conhecido, talvez não da maioria, mas os programas de parcelamento, os refis, eles são característicos, né? Vira e mexe, né? Ano sim, ano não, ano sim, ano sim. Dependendo do doente, talvez estejam surgindo esses programas de refinanciamento. Aí o que eu queria dizer assim assim, o senhor concorda também que esses lobbies também estão agindo na forma de tratamento das exceções? Como o senhor vê isso? Assim? Tatsu, essa questão é interessante, ela remete, e eu não vou usar aqui nenhuma pesquisa nossa, do Observatório, do GESF, do UFG, mas vou usar uma construção teórica daquele que eu entendo, aliás, no campo do direito como o melhor tributarista vivo no Brasil, que é o professor Marciano Seabra de Godoy. O professor Marciano recentemente apresentou esse ponto de uma maneira muito clara, muito interessante, a meu juízo. Se você for observar as constituições pelo mundo afora, em especial no norte global, o que elas dizem do ponto de vista da competência tributária é basicamente o seguinte: olha, a União vai tributar o consumo, o Estado vai tributar a propriedade, não sei quem vai tributar a renda. E aí o Legislativo vai decidindo, né, de acordo com o acordo político que consegue, vai decidindo de acordo com o ambiente econômico que tem e tudo mais. A escolha brasileira nas nossas primeiras constituições foi outra. Primeiro, para estabilizar um pacto federativo, que a gente sabe é especialmente problemático. Segundo, para tentar reduzir uma potencial litigiosidade, a nossa escolha foi por ordenamentos constitucionais que dizem o seguinte: a União vai tributar a receita bruta. Ou pior, né? A União vai tributar o faturamento. Aí faz uma emenda constitucional para falar vai tributar o faturamento ou a receita bruta. Para pegar um caso que realmente aconteceu, né? O Estado vai tributar as operações de circulação de mercadorias ou de serviços de transporte intermunicipal, interestado, por aí vai. A gente enrijeceu essas competências, achando que isso reduziria a litigiosidade. E o que é boa parte da litigiosidade fiscal no Brasil? Uma discussão sobre a adequação da lei ordinária, do decreto, da portaria, da resolução a essa competência constitucional tão rígida, tão engessada e tão descolada do próprio dinamismo da economia e da política. Vamos pegar as grandes teses de prateleira, PIS/COFINS sobre CMS. É uma discussão precisamente sobre aquele enrijecimento constitucional. Então, isso explica em parte a litigiosidade. Mas por que a gente fez essa escolha jurídico-política no texto constitucional? Porque no pano de fundo tem uma concepção civilizatória de que o tributo é exceção. Vamos pensar, por exemplo, no direito penal. Por que no direito penal a gente fala em uma norma de incidência regida pela legalidade estrita? Porque a norma de direito penal, a gente aprende, é a última ratio. O Estado só atua quando não tem mais o que fazer. É muito séria. Porque ela vai subtrair a liberdade da cidadã e do cidadão. Então eu não posso fazer analogia para punir. Na dúvida, eu deixo o réu em liberdade, porque o direito à liberdade é fundamental. A nossa arquitetura do direito tributário passa a entender o mesmo em relação ao direito de propriedade. E entende que o tributo é uma restrição de direitos. E como tal, as hipóteses para restringir esse direito têm que estar minudentemente dispostas na Constituição. É mais sério do que o direito penal. Porque no penal, você cria lá um tipo penal por lei ordinária. A partir de amanhã vai ser crime fazer tal coisa. Isso foi uma opção política. Claro que é uma opção política. Né? Uma opção política que em tese reduziria a litigiosidade, na verdade aumentou, mas que ressoa a ideia de que a norma tributária é uma norma restritiva de direitos. E aí tem 2 artigos científicos recentes no Brasil que questionam a natureza da norma tributária de restritiva de direitos. Um publicado na revista Direito Tributário Atual, do próprio Marciano Seabra de Godoy, e outro que se chama Em Busca dos Direitos Fundamentais para a Reconstrução Dogmática do Direito das Finanças Públicas, que saiu naquela Revista Brasileira de Estudos Políticos, que é de autoria da Hélida Graziani, uma procuradora do Ministério Público de Contas aqui de São Paulo, e minha. É uma coautoria de nós dois. Então, vem surgindo uma nova concepção intelectual do direito tributário para além disso. Professor, vamos para a última pergunta do Aurélio Grangeiro. Obrigado.
saindo um pouco do aspecto mais filosófico e sociológico, não saindo, mas assim, entrando em algo que está muito atual e de ordem prática. Operações como essa Carbono Oculto que a gente teve agora, que mostrou que o crime organizado ele vem atuando, ele não atua mais só lá na ponta final. Ele, no caso da revenda de combustíveis, ele atua desde o refino, da produção da cana, ele expulsa fazendeiro da fazenda dele, eles estão em tudo. Qual a correlação? E como o crime organizado, ele se aproveita não só em relação ao nosso sistema tributário, mas como o senhor falou muito sobre lobby. Eles fazem lobby também, eles pressionam de alguma forma, tem algum dado que mensure isso? E óbvio, a percepção do senhor. Como eles se aproveitam do sistema tributário? Você sabe, Aurélio, que eu tive lá no meu doutorado em ciência política um professor brilhante, muito criativo, muito inteligente, que faz pesquisas magníficas, que é o professor Bruno Reis. Eu me lembro de uma frase muito interessante dele quando eu estava falando sobre sonegação, evasão fiscal. Ele dizia, olha, tem coisa que é difícil pesquisar na ciência política, como, por exemplo, o tamanho da bancada do Comando Vermelho do PCC na Câmara. Como é que você não pesquisa? Por que não tem como pesquisar isso em ciência política? Quando o Reinaldo Azevedo estava cobrindo, aí estava lá falando, não sei quantos que foram presos, matados na operação ligada ao PCC, do Comando Vermelho. Aí ele falou, acharam o crachá deles? O problema é o seguinte, na ciência política não tem como eu transformar a minha pesquisa numa delegacia de polícia. É muito difícil ir atrás desses dados. Então, tem coisa que a ciência não consegue fazer ou faz de maneira... Você vai buscar o que a gente chama de um atalho heurístico, né? Um proxy. Então, se isso, pode ser que seja assim, mas é muito mais difícil de fazer. E aí, a sociologia fiscal tem algo para oferecer. O Isaac Martin, que é um professor lá da Universidade de San Diego, na Califórnia, e que eu considero hoje o principal sociólogo fiscal do mundo, ele que reconstruiu essa disciplina ali em 2009, fez um grande congresso nos Estados Unidos, que virou um livro que se chama Nova Sociologia Fiscal. Você escreveu com Prasad? Mônica Prasad, A.J. Merotra, os três fizeram esse livro que se chama The New Fiscal Sociology, né? A Nova Sociologia Fiscal. Que eu li os artigos que ele me mandou ler. Você está se exibindo. É um doutorando brilhante que dá muito orgulho para todo... Pode falar a verdade, professor. Pode esculachar aqui, não tem problema não. Eu não fiz muita coisa na minha trajetória científica, mas o que eu posso é ter muito orgulho dos meus orientandos, entendeu? Não vou falar que isso é mentiroso. Isaac Martin. O Martin diz que tem um rendimento metodológico muito interessante na sociologia fiscal, que é entender todas essas questões, né? Meio ambiente, cultura política, gênero, raça, criminalidade a partir da tributação, porque há uma certa abundância de dados e há uma certa objetividade no estudo. Se eu quero, por exemplo, estudar a influência do PCC na Câmara, eu não vou conseguir os dados, é dificílimo. Mas eu posso, com um pouco mais de clareza, buscar dados de evasão fiscal. Eu posso, com um pouco mais de clareza, buscar os setores da economia que têm sido objetos mais fortemente de autuações, pós-combustíveis, por exemplo. Eu posso, com um pouco mais de operacionalidade metodológica, pensar nas grandes operações do fisco. E elas são um atalho heurístico, muitas vezes, mais interessante do que as próprias operações da polícia para entender qual é o caminho do dinheiro subterrâneo. Perfeito. Porque a verdade é o seguinte, o dinheiro subterrâneo, em algum momento, tem que voltar à economia formal. Nós não estamos numa anarquia global e tudo mais. Então, em algum momento, tem que voltar para a economia formal. E quando volta para a economia formal, desde que o Estado é Estado, eu estou falando do absolutismo francês, e isso é uma constante, desde que o Estado é o Estado, a máquina burocrática, não por acaso é que pegou Al Capone, né, que melhor tem condições para capturar esse recurso quando ele volta para a economia formal, é a máquina do fisco. Então ali é um ponto muito interessante para detectar essa atividade subterrânea. Não por acaso ocorreu uma operação como essa, Carbono Oculto. Isso não é um ponto fora da curva, isso é a lógica do Estado no combate ao crime organizado. O fisco sempre tem um papel não apenas acessório, mas protagonístico nesse processo, em todos os países historicamente. Já valeu sua vinda aqui. Então, Tatsu Sasaki, sua última pergunta. Então, um último comentário, uma pergunta. Então, professor, quer dizer que em algum momento o dinheiro ilícito tem que bater no cartório, né? Em algum momento, sim.
Viu como o cartório é importante? Não, o segundo ponto, assim, eu acho que, tocando nessa questão do crime organizado, né, talvez não sei, mais um comentário, eu queria que o senhor comentasse também, assim, existe um projeto de contra devedores contumazes, que está no Congresso parado há muito tempo, né? Obviamente não deve ter andado por causa de lobbies, às vezes legítimos, né? Mas talvez esse excesso do lobby acaba tendo como efeito colateral talvez até a proteção do crime organizado, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Eu acho que o caso, por exemplo, do devedor contumaz, nesse momento me parece estar relativamente amadurecido. Eu acho que agora vai, que acaba aprovando. Mas aí precisou haver um carbono oculto para... Por exemplo, e mais do que isso, eu acho que o empresariado que opera sob a luz do dia e que é regular com suas obrigações, começa a perceber que a ilicitude, como simples ilicitude, então eu sou dono de um posto de gasolina, aí o PCC está lavando dinheiro no posto de gasolina ao lado, vão ter duas consequências. Além de você ter máfia lavando dinheiro na sociedade, vai quebrar o meu posto de gasolina, que sou um empreendedor, um cara além da imagem e tudo mais. Então, eu acho que o bom empreendedor começa cada vez mais a ter interesse em um aparato fazendário que consiga conter a chamada economia subterrânea. Claro, do ponto de vista simplesmente das máfias, o que já é muito importante, a gente sabe que o crime organizado manda fechar o concorrente para ter só o negócio dele lavando dinheiro. É algo violento. Mas também do ponto de vista concorrencial. Então eu abro uma padaria, me inscrevo no Simples Nacional, escrituro tudo bonitinho, pago as obrigações trabalhistas e o colega do lado abre uma padaria e não paga nada. A minha padaria vai quebrar. Só que ela vai quebrar num país que está bancando a Seguridade Social, que está bancando a educação pública, que está bancando a segurança pública. Na hora que forem lá roubar a padaria do vizinho, a polícia que vai lá tentar resolver isso, quem está pagando sou eu e não ele. E aí esse bom empresário também tem poder de fogo, também vai fazer lobby. Então acho que tem esses feixes de influências que podem permitir alinhamentos ou momentos históricos favoráveis, por exemplo, à legislação do devedor contumaz. Que, assim, numa avaliação intuitiva, eu não fiz nenhum estudo concreto sobre isso, eu acho que agora passa. Muito bom. E interessante que nesse exemplo que você deu, corriqueiro, assim, a padaria que o padeiro da outra quadra sonega e é mais barato. Geralmente, o padeiro que paga os impostos é que denuncia pra gente o concorrente dele. Geralmente Porque é assim. ele tá coberto de razão, diga-se de Então, passagem. assim, o fisco tem essa função de trazer justiça concorrencial mesmo. Acho que Ele sim. está pagando a polícia, inclusive, o salário do fisco. É isso. O que está fazendo tudo certo. Exatamente. Então, minha última pergunta só pra gente... tá bom, a gente, sociologia fiscal, a gente o tempo inteiro aqui tá tratando sobre como as pessoas percebem a cidadania delas, né? Voltando aqui para Schumpeter, os clássicos Schumpeter, Goldchild, como é que fala? Goldchild. Isso aí mesmo, né? Goldchild. Os caras falam, né? O orçamento público é o esqueleto despido das ideologias, né? Quem paga, quem recebe, quem decide. É o caminho do dinheiro. The budget is the skeleton of the state stripped of all misleading ideologies. Das ideologias enganosas ainda, né? Misleading, né? Então a gente tem que fazer as pessoas entenderem o seu papel cidadão. Só para não ficar repetindo aqui a mesma experiência de qualquer congresso de partido político, que no final vai concluir que tem que falar com a base? Isso. O que fazer para as pessoas entenderem isso? Eu acho que tem muita coisa que já é feita e, portanto, tem aquilo que alguns sociólogos gostam de chamar de os germens, né? Portanto, elementos que brotando podem gerar bons resultados. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é o país que influenciou todo o mundo com as chamadas IPs em ampla escala. O que significa isso? Instituições participativas que operam em escalas de centenas ou às vezes centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas. Conferências, conselhos, orçamentos participativos, audiências públicas, plebiscitos e referendos. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui concorda, porque vocês entendem de tributo muito bem, que o imposto sobre grandes fortunas não tem lá um impacto redistributivo muito formidável. Tem um colega de vocês aqui do Fisco, o professor Jefferson, um intelectual brilhante do direito tributário. Exato.
Ele explica em 5 minutos por que o ITCMD é um tributo até mais interessante do que o IGF, do ponto de vista da administração fazendária. Não tem dúvida quanto a isso. Mas imagine se a gente fizer um plebiscito do IGF. O debate que vai acontecer, tempo de TV, igual aquele plebiscito que teve em 93, da monarquia e tudo mais, tem que ter tempo de TV para um lado, tempo de TV para o outro, aí as pessoas vão para as redes sociais. Independentemente do resultado do plebiscito, a população discutiu tributos e aprendeu mais. Então, plebiscitos, referendos. Imagina o orçamento, a tributação participativa do município de São Paulo, que vai ter assembleia lá na freguesia do Ó, que vai ter assembleia lá na Coab da cidade de Tiradentes, que vai ter assembleia nos Jardins, aqui no Jardim Paulista, para poder discutir os critérios de progressividade no tempo do IPTU nessa cidade. Para poder discutir os critérios, por exemplo, de alíquota do ITBI. Imagine se a gente tivesse o Conselho Nacional, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Tributação, com participação de sindicatos, de ONGs, de intelectuais, de empresários, debatendo, formulando políticas públicas, coletando opiniões junto à sociedade. Imagina se a gente realizasse, presidente Lula, que certamente é um importante ouvinte aqui desse podcast. Ele comentou o último vídeo. Exatamente. Se a gente realizasse a cada 3, 4 anos, como acontece com a população das pessoas idosas, como acontece com o meio ambiente, como acontece com a comunicação social, a Conferência Nacional da Tributação com suas etapas locais. E vai estar lá o grande advogado tributarista da Faria Lima, ao lado de uma pessoa que é militante do movimento ambientalista. Elas vão sentar uma ao lado da outra e vão discutir, por exemplo, Carbon Tax, tributo sobre emissões de gases de efeito estufa. Vão começar a falar sobre isso, vão começar a debater. Estou falando de coisas que já foram feitas. Instituições participativas em ampla escala, que já existem para outras políticas públicas e cheguem ao campo tributário. Podemos começar fazendo agora, em 2026, a primeira Conferência Nacional de Tributação do Brasil. Podemos também pensar em políticas adequadas de educação fiscal. Eu orientei uma tese de doutorado muito legal, que ganhou vários prêmios, da Carolina Gonçalves, que hoje trabalha na Oxfam. Ainda vem outra que vai ganhar mais prêmios ainda. Do meu querido e brilhante orientando o Vitor Lins. Mas eu orientei essa tese da Carolina Gonçalves, ela está na Oxfam hoje. E era sobre educação fiscal. E quando ela apresentou essa tese, eu tinha que fazer um papel de cético. E eu falei, aqui, Carolina, eu vi várias pesquisas que mostram que a exposição da população à educação fiscal não muda o seu grau de entendimento sobre o tema e não muda o seu comportamento. E aí ela veio com a segunda pergunta, e é a melhor pergunta. Qual a educação fiscal, professor? Ela é uma freiriana, conhece muito Paulo Freire, e falou, e se for uma outra educação? Que não é aquela bancária, né? Que você fica jogando informação na cabeça da pessoa como se fosse uma conta corrente de um banco. Mas que é construída dialogicamente, levando em consideração o modo de vida das pessoas. E ela fez alguns projetos piloto que deram muito certo. A Febrafit, a qual vocês são filiados, a Fresp é filiada e tudo mais, ela faz o Prêmio Nacional de Educação Fiscal e a gente pode ir coletando ano a ano várias experiências ali. Aquele curso de Educação Fiscal da Federal do Rio Grande do Sul e vários outros. Tem muitas experiências. Todo ano alguém ganha esse prêmio. Se a gente coleta essas experiências, coloca a educação fiscal na Base Nacional Curricular Comum, faz em 2026 a Conferência Nacional da Tributação, faz em 2027 o plebiscito do IGF, começa nos municípios, mexe no Estatuto da Cidade e fala que além dos orçamentos, a política tributária do município tem que ser discutida em assembleias participativas, monta o Conselho Nacional e os Conselhos Locais de Tributação. Olha, nós não vamos chegar ao Éden da Justiça Fiscal, mas vai melhorar muito, Vitor. Tem o que fazer com questões concretas, desenhos, policy design, desenhos de políticas concretos. Esses exemplos que eu estou dando aqui, com diagrama, com experiência, estão todos nos artigos e textos que eu publiquei. Então, assim, não estou tirando nada da cabeça aqui agora. Dá para fazer. E semana que vem tem prêmio lá em Brasília, dia 18. Eu sou diretor da Febrafit. Eu tenho uma dicção péssima. Eu sou diretor da Febrafit. Agradeço ao Rodrigo Espada, que é o presidente que me chamou para compor a diretoria lá. E eu quero... Você falou desse prêmio, é muito interessante. Uma vez eu participei da bancada, da banca. Sim. A Michele está como jogadora. Tá como jogadora? Esse ano. Estava ano bacana. passado até esse ano Baita também. iniciativa, né? Michele Muito Ferreira legal é vice-presidente aqui do Sinafresp. E olha só que interessante. Pegaram um colégio e aí pegaram lá os alunos e botaram eles para fazer como se fosse um parlamentozinho. Uhum. Criaram um órgão deles mesmo para decidir as regras que impactariam a eles mesmos. Uhum. E
E aí, eu não me lembro muito bem em que estado foi, eu não lembro, mas eu sei que eu lembro dessa história. E aí, então, primeira coisa é assim, ó, vamos aumentar o tempo de recreio e vamos sair mais cedo. Sei lá, qualquer coisa assim. É justo. Só que no final tinha algumas regras mínimas, assim, ó, a gente precisa ter todas essas aulas. Não vai ter como mexer nisso. E aí começou a discussão entre eles. Quem mora mais longe, tem outro compromisso, não sei o quê, não pode ficar até mais tarde se o recreio for maior. Então, no final, concluíram em manter como tá, porque funciona muito bem. Pelo menos é um consenso. E eles, né? não, mas eles passaram a entender por que é assim a vida deles. Exato, isso é fundamental. Sensacional. Né? Bom, a gente chegou ao final. Quero agradecer aqui em nome de todo mundo. Vou passar aqui para eles agradecerem, despedirem também. Mas você, professor, quem gostou dessa conversa toda, aonde acompanha o senhor, o seu trabalho, do grupo de pesquisa seu, enfim? Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais, né? Estar aqui com vocês, com parceiros tão maravilhosos. É a segunda vez que eu venho aqui. Quantas vezes me chamarem, eu virei. Esse é um espaço muito privilegiado, é um espaço muito qualificado para se debater tributos. Então, Aurélio, Tatsu, meu querido orientando e brilhante intelectual do direito tributário, Vitor, muito obrigado por esse convite. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, tem a página do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, esse projeto em parceria da UFG com o Científico Nacional, que é o www.observabr.org.br. E tem a página do nosso grupo de estudos e pesquisas sociofiscais da Universidade Federal de Goiás, que é o www.sociologiafiscal.com. Lá tem informações sobre a nossa equipe, sobre os métodos que utilizamos, todos os artigos que nós publicamos, notícias sobre eventos de que participamos, enfim. Em ambas vocês vão encontrar boa parte da nossa produção e vai ser uma honra que as pessoas leiam e critiquem, sobretudo, né? Acadêmico gosta de ser criticado. Então... Tatsu, obrigado pela presença aqui. Obrigado, Vitor. É uma honra aqui participar da gravação, principalmente com o professor Tavares, né? Que sempre aprendemos um pouco mais todo dia. Meu amigo, minha amiga, 3 certezas. A gente vai morrer, você vai passar por algum processo judicial na sua vida e você vai pagar impostos. Já que a gente tem que pagar e ninguém queria morar sozinho como numa ilha de Lost, vamos nos envolver com a administração desse grande condomínio que a gente mora chamado Brasil. Esse é o meu recado. Já se inscreve, curte, compartilha aqui. E agora, Aurélio, obrigado pela presença e dá um tchau pra galera aí. Fecha o programa. Obrigado, Vitor, professor Tavares. Pô, horas agradabilíssimas aqui. Passamos discutindo sobre tributação, sociologia, filosofia. Muito bom, tenho certeza de quem chegou até o final saiu melhor. E até o próximo programa. Que conta é essa? Um abraço, fiquem com Deus.